Meus amados irmãos e irmãs, hoje, como foi dito, nessa festa do batismo do Senhor, encerramos o tempo do Natal, e se encerra o tempo do Natal justamente em um acontecimento importante na vida de Jesus, que reflete na vida da igreja nascente e reflete também nos nossos dias, para todos nós batizados e batizadas. Nós sabemos que o batismo de João era um batismo que convidava as pessoas à conversão, a retornar o coração a Deus, de abandonar a estrada da impiedade, para preparar um tempo novo para este povo, que era a chegada do Messias. Portanto, um batismo de conversão, de renovação interior, prevendo a chegada do Messias. Jesus é o Messias, o Deus que se faz carne e vem habitar entre nós, que acabamos de celebrar no Santo Natal. Jesus não precisava ser batizado, e se a gente recordar bem, ele insistiu com João Batista, que não era muito lógico para João Batista ele batizar Jesus. Conhecendo-o bem, João se sente inferior a ele, e não se sente digno de batizar o Messias. E Jesus diz, não, olha, toda a justiça tem que ser feita. Neste momento, o batizador é João e não Jesus. Portanto, pela ordem daquilo que é a missão, quem deveria batizar era João. E João, por obediência, aceita essa missão e batiza Jesus. Ali inicia uma série de realidades que somos chamados a refletir. Em primeiro lugar, as esperas do povo de Deus começavam já a identificar João Batista naquele que seria o Messias. A gente viu Lucas nos falando, né? O povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso João declarou a todos dizendo, eu batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias, e ele vos batizará com o Espírito Santo e no fogo. Portanto, João descarta a ideia que alguém poderia ter de que ele seria o Messias. Ele virá, ele é bem maior do que eu sou tão pequeno diante dele que eu não tenho nem dignidade de desamarrar ou amarrar suas sandálias. É uma palavra maravilhosa que João fala, porque ele coloca no seu papel de precursor, aquele que vem preparar, prepara e desaparece. Já não tem mais necessidade da sua presença. Ele vem cumprir uma missão cumprida, então ele se retira. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. O batismo de João era um batismo preparatório para o verdadeiro batismo que haveria de vir, que é o batismo no Espírito Santo e no fogo. E Jesus, então, é batizado por João. O Evangelho de Lucas nos narra somente que, quando Jesus foi batizado, enquanto rezava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma visível como pomba. Então, aqui nós podemos dizer que acontece aquela que é a manifestação da Santíssima Trindade na palavra de Deus. Ora, são raríssimas as manifestações trinitárias em toda a Sagrada Escritura. São muito poucas, mas essa traz consigo uma marca muito forte. Primeiro, porque o Filho de Deus está ali e recebe o batismo de João. Portanto, dentro de um contexto religioso do povo judeu. Segundo, o Espírito Santo, que aparece sobre Jesus em forma de pomba. Então, a terceira pessoa da Trindade Santa. E depois vem a voz do Pai, né? Essa voz que se ouve dentro das nuvens e diz, tu és o meu Filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. O Pai apresenta o Filho ao mundo e diz a todos os homens e mulheres que o escutam, em ti eu ponho o meu bem-querer, os meus afetos, a minha atenção. A missão que Jesus recebera, então, deveria iniciar a partir de agora
com essa marca profunda do Deus trinitário que se manifesta na história do seu povo. Mas não só isso, né? É bonito porque o batismo de Jesus dá a marca fundamental do início da sua missão. A gente pode até dizer que Jesus foi batizado por João e logo em seguida crismado, confirmado na sua missão. Todo batizado, que depois também confirma o seu batismo, ele recebe consigo essa marca de ser missionário, discípulo de Jesus para onde ele vai. A gente sempre fala para os crismandos, né? A consciência que devem ter desse sacramento que estão recebendo, porque não é um sacramento como todo sacramento é, de receber e de dispensar, mas sim de fazer com que ele frutifique na nossa vida, que ele dê frutos, e portanto, o fruto do sacramento do crisma é o nosso compromisso com Jesus Cristo, com o reino de Deus, com a igreja e com o nosso testemunho na família e no ambiente de trabalho. É interessante porque essa ideia do messianismo para o povo judeu era uma ideia muito arraigada. Foram séculos e séculos e séculos. Somente para a gente lembrar, Isaías profetizou a chegada do Messias 800 anos antes do nascimento de Jesus. Portanto, foram muitos séculos de esperas ansiosas. O Messias virá e irá implantar um novo tempo para Israel. Mas a igreja primitiva foi entendendo diferente. Pedro é testemunha disso. Pedro diz: eu estou compreendendo. É muito bonita essa expressão que ele fala, porque o Espírito Santo vai revelando as coisas à igreja a par passo, com o andar da vida. Ora, o Espírito Santo é dínamos, é força motriz. Ele sopra onde quer. E, portanto, vai inspirando na igreja, com o passar dos anos, dos séculos, coisas novas. Muitas vezes tem gente que se espanta, porque o Papa falou isso, disse aquilo. É o sopro do Espírito Santo, minha gente. A gente não pode ficar com os ouvidos surdos, dizendo, porque o Papa Inocêncio III, em 1000 e tanto, falou isso. Não, né? Falou naquele tempo e continua falando hoje, dando luz à igreja para que ela se atualize, para que ela leia nos sinais dos tempos a voz de Deus. E é importante que a gente acompanhe também essa voz do Espírito que fala no nosso tempo. E Pedro diz, eu estou compreendendo. A compreensão de Pedro não é fruto da inteligência dele, até porque um homem rude, pescador, não é que tem uma nobreza de intelectualidade, como talvez Paulo tinha. Mas esse compreender de Pedro é fruto do Espírito Santo que vai dando sabedoria para que Pedro entenda o agir de Deus na vida da igreja. Por isso que ele diz, eu estou compreendendo de fato que Deus não faz distinção de pessoas. Pelo contrário, ele aceita quem o teme e pratica a justiça, qualquer que seja a nação que pertença. Veja como é forte isso. Qualquer nação que pertença. Então, Pedro entende que aquela ideia, aquele conceito de nação santa, nação escolhida, atinge uma estrutura bem mais ampla do que a nação geograficamente falando. Veja como é interessante isso. Então, a nação santa, o povo escolhido, não é mais restrito à geografia de Israel. É bonito isso, porque Pedro está percebendo que os pagãos estão acolhendo a mensagem de Jesus, estão abraçando com alegria, recebendo o batismo, se renovando interiormente, mudando de vida. Então, não tem mais aquela ideia da nação Israel como povo de Deus, mas todo aquele que o teme. Temer a Deus quer dizer respeitar o seu nome, respeitar o seu dia, amá-lo acima de tudo, acima de todas as coisas, né? Estar em comunhão e intimidade com Ele, na oração, na Eucaristia, no amor fraterno, na caridade fraterna, temer a Deus e praticar a justiça, ser bom de coração, ser justo,
naquilo que fala, ser verdadeiro naquilo que fala, né? Como é importante isso. Abominar o mal e buscar o bem, odiar a injustiça e procurar ser justo naquilo que faz, rejeitar o que não convém ao cristão e buscar tudo que é digno desse nome cristão. Isso quer dizer praticar a justiça. E Pedro continua e diz: Deus enviou sua palavra aos israelitas e lhes anunciou a boa nova da paz, por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. O Senhor de todos, não só dos israelitas, mas não só. Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galileia, depois do batismo pregado por João. Como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus, a crismos, confirmação. Como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus, com o Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. E aqui esse Deus estava com ele, não quer dizer estava ao lado dele, o acompanhando, mas estava dentro dele. Quando Jesus vai então e sopra sobre a igreja e do Espírito Santo, ele doa aquele que está dentro dele, que é a força motriz para que ele realize aquilo que ele realiza enquanto homem e Deus, enquanto a segunda pessoa da Trindade Santa. E, portanto, o Filho de Deus entre nós recebe o batismo, iniciando a sua missão. E é claro que esse batismo que Jesus recebe, eu falei no começo da pregação, incide fortemente no batismo na primeira comunidade cristã, esse entendimento que Pedro tem sobre esse alargamento que existe na doutrina de Jesus, não somente para o povo judeu, mas para todos os povos, e incide também sobre o nosso batismo, porque hoje nós somos chamados também a renovar a experiência batismal que vivemos. Tantas vezes quantas necessário, devemos pedir a Deus a graça de renovar o nosso batismo. E renovar o nosso batismo quer dizer renovar o nosso compromisso com Jesus Cristo, com o Evangelho, com a casa comum na fé que é a igreja, a nossa mãe, onde recebemos o dom da fé em Jesus Cristo, onde recebemos os sacramentos que são para nós os instrumentos que nos conduz a aprimorar ainda mais aquela graça santificante que recebemos do batismo, para que possamos crescer cada vez mais na comunhão fraterna, como comunidade, como família do povo de Deus, e, portanto, testemunhar ainda melhor o reino de Deus entre nós, que é um reino de paz, de amor e de justiça. Peçamos ao Senhor essa graça, que Ele venha nos orientar, nos conduzir, nos iluminar com seu Espírito, para que o batismo que recebemos, sim, se renove sempre em nossa vida, mas que desperte também em nós a coragem do testemunho, o compromisso com a transformação do mundo, onde o amor possa, sim, mudar primeiro o nosso coração, fazer-nos mais dóceis à vontade de Deus, mas também que esse amor chegue ao coração do outro, para que ele se sinta amado, escolhido, protegido por esse Deus que nos ama, que nos quer bem e que nos convida a todos a participar da sua santidade. Amém.